impossível só bondoso Senhor, continuamos em Tua presença. A gratidão no nosso coração é imensa por sermos chamados de filhos e filhas de Deus. O pai sabe o que o filho precisa, sabe o que a filha precisa. Embora, como filhos e filhas, às vezes somos muitos apressados, mas o Senhor tem o tempo certo, a hora certa. Tudo está determinado e marcado. Cada necessidade que temos é colocada diante de Ti. Antes mesmo de pedir, Tu já conheces as nossas necessidades. Tivemos um bom momento de louvor e o Senhor nos abençoou de uma maneira especial. Este ambiente está preparado para a cura, para a libertação. Este ambiente está próprio para que Teu Espírito Santo tenha liberdade de uma maneira tão especial e que pode acontecer conosco mesmo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o Senhor está em Sua palavra, e é a Sua palavra que está sendo ministrada. Pai, ajuda-me a ajudar Teus filhos e filhas, em Teu precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus possa continuar nos abençoando, né? Tem nos abençoado. É minha primeira vez aqui com o pastor Estevão. Obrigado pela confiança. Tem uma história assim bastante bonita, né? Quero dizer bonita, com a família do pastor Estevão. Eu fui privilegiado de aprender com o tio dele, Cacá, saudoso Clarismundo. O Estevão é da família do Clarismundo, Raimundo e Edmundo, né? Eu conheci todos. E na época eu era bem novo, de uma família bastante necessitada, assim, no Goiás, Jussara. E mudamos então para Aragarças, Goiás. E lá já conheci então o Clarismundo. E aprendi a mesma profissão, pastor Estevão, radiadores, né? Lá era a casa dos radiadores, em Barra do Garças. E Porá, Goiás, tinha radiadores Águia. E foi onde eu conheci o pastor Estevão. Estive lá na casa dele. Naquela época era o pastor Vanderlei, que era pastor lá. E aconteceu que muitas coisas, né? Depois o irmão Edmundo mudou para Barra do Garças. E o Edmundo, eu achei que ele tinha ido não sei para onde, veio para o sul. E eu fui para o norte, né? Trabalhei muito com o irmão Edmundo, como vocês o conheceram, saudoso, muito seguro naquilo que faz, né? Ele não era exigente, ele era, né, vocês sabem. E então tive esse privilégio, né? E acabei indo para Cuiabá, de Cuiabá fui para o norte, e o pastor Estevão veio para o sul. Então, literalmente, aqui tem uma reunião do norte e sul. Louvado seja Deus. Muito bem, vocês que nos acompanham através da transmissão, desejo do nosso coração é que sejam ricamente abençoados. Esse é o desejo do nosso coração. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Evangelho de João capítulo 8. Estou certo de que o assunto que eu vou trazer, vocês já conhecem, só vai ser diferente o tempero, tá? Mas é a mesma comidinha. É Apocalipse 10:7, Mateus 17:11, Malaquias 4:5 e 6, né? E aí muitas outras escrituras que vocês já conhecem. Evangelho de João capítulo 8,
Eu quero ficar com 2 versículos aqui para nós, então, dar uma pequena caminhada. 3 versículos, verso 30 ao 32. Dizendo ele estas coisas, muitos creram. Então alguns não creram. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bondoso Pai, esta é a sua palavra. Os céus e a terra passam, mas as palavras do Senhor jamais passará. E estamos certos de que mais uma vez o Senhor derramará das bênçãos do Senhor em nossos corações. Senhor, acrescente a sua palavra aos nossos corações, em teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. É uma escritura muito conhecida, ou pelo menos expressada. Provavelmente muitos que a expressam ainda não tiveram o verdadeiro conhecimento dela, porque conhecê-lo é vida. E se temos um conhecimento intelectual a respeito de quem é ele, é algo, mas conhecê-lo realmente quem ele é, então é vida. E essa escritura, a gente examinando ela, como o Senhor ensina no Evangelho de João, 5, versículo 39, examinai as escrituras e procurem ter nela a vida eterna. Então, se eu e você quer a vida eterna, nós temos que examinar as escrituras. O nosso amado profeta, ele ensina que quando Jesus expressa isso, ele estava expressando aos judeus que estavam examinando os pergaminhos para a vinda do Messias. E no entanto, ele estava ali presente, e mesmo eles examinando os pergaminhos, não tinha conhecido. Mas o nosso amado profeta ensina que também podemos usar isso para hoje, agora. Examine as escrituras e procure ter nela vida eterna. E para começo de assunto, entre muitos fatores de que é a vida eterna, um deles é viver um para os outros. Vida eterna é quando nós aprendemos a viver uns para os outros. Esse é o propósito de Deus, a família. Ele constituiu a família para que vivam em unidade. E nós, como a família de Deus, precisamos viver esta unidade. E quando nós vivemos esta unidade, nós estamos dando um passo de conhecimento. Conhecimento é ciência. Está ali a base da estatura de um varão perfeito, que é fé, que é alicerce, que é base, que é sustentação, que é o alicerce da igreja para que ela fique firme e que ela não caia. Ela tem que ter um bom alicerce, para que os tijolos sejam levantados e o telhado, para que quem esteja aqui dentro esteja em segurança. Então a fé é a base para que a virtude, força, poder venha sobre nós. Só então vamos obter o conhecimento da ciência de Deus que nós precisamos para obter a vida eterna. Nessa escritura, se nós examinar ela bem devagar, com muito carinho, nós vamos aprender muito. Porque aqui estava presente várias pessoas com Jesus, mas ele disse que
Dizendo ele estas coisas, muitos creram. Havia muitos ali que não criam. E se nós estamos falando com alguém que ainda não crê, que ainda não tem o conhecimento desta verdade, este canal está à sua disposição para levar até você uma mensagem de fé, de esperança, que pode mudar a história da sua vida. Aqui é um povo que, pela graça e misericórdia de Deus, tem tido o privilégio de receber esta ciência, este conhecimento de Deus, porque conhecê-lo é vida. Você pode dizer, conhecê-lo é vida. E a gente só conhece alguém quando a gente tem intimidade, não é verdade? O esposo e a esposa conhecem um ao outro. Eu quase que posso dizer a hora que a minha esposa está com sede. Eu vou lá e pego um copo d'água, levo para ela, ela sabe a hora que eu estou com sede, ela traz um copo de água para mim. Por quê? Porque ela me conhece, eu a conheço. A gente é um casal que tem intimidade, e conhecê-lo, o mestre, tem que ter intimidade. A filha, o filho tem intimidade com o pai, tem intimidade com a mãe. Quando eles têm essa intimidade, eles têm mais estima. Não é que o pai e a mãe separa esse e aquele, não, é que este que é mais íntimo sabe como chegar, entrar e sair na presença do pai, sabe até como pedir um dinheirinho, sabe até como pedir um presente, espera a hora certa de falar com o papai e com a mamãe. Tá certo? É assim? Esta deve ser a minha intimidade com o pai. Essa deve ser a nossa intimidade com o pai, porque é isso que aqui Jesus está dizendo. No verso 31, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, todos estavam ali, mas ele direcionava direto aos que criam. A palavra de Deus está sendo ministrada e ela vai direto a você que acredita, que você crê. A mim e a você que está interessado em conhecê-lo. Porque quando nós o conhecemos, irmãos e irmãs, a história muda. A história da nossa vida muda quando o conhecemos. Correto? Amém? Veja, então Jesus direciona aqueles que criam nele. Eu estou falando com alguém que crê nele aqui? Quem crê? Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele está falando aqui para vocês. Só mudou o tabernáculo, que é Antônio. Lá era o Senhor Jesus Cristo. Quando eu não estou aqui, é Estevão Pereira. Pereira também? Meu Deus. Eu sou Antônio Pereira, só que eu tenho Gomes, e ele é Sena Santos Pereira. É o santo de Jesus, né? Então estamos em família. Correto? Amém? Então veja, ele dizia, pois aos judeus que criam nele, se o Goiás tem muito cochete. A gente vai entrar numa fazenda do outro, tem um cochete. Você só pode entrar se você abrir o cochete, ou algumas regiões tem cancela, né? Mas ele está dizendo, se, vamos colocar um cochete, se vós permanecerdes na minha palavra. Quando nós permanecemos na palavra, então nós temos a oportunidade de ter intimidade, nós temos a oportunidade de conhecê-lo. E se nós temos intimidade e nós o conhecemos, então temos vida. A minha agenda caiu. Amém? Uma pequena anotação aqui para me ajudar, senão então veja, conhecê-lo é vida. Se vós estiverdes em mim, ou melhor, se vós permanecerdes na minha palavra, aí ele diz, verdadeiramente sereis meus discípulos, sereis meus seguidores. Bom, então agora que a palavra dele permanece em nós
e nos tornamos seguidores, discípulos, então ele vem e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta de muitas coisas. De muitas coisas. A verdade te liberta da enfermidade, porque ele é curador. A verdade te liberta de ser um perdido e uma perdida, porque ele é salvador. Correto? Então, quando nós temos esta oportunidade de conhecer a verdade e permanecer nela, os resultados são outros, irmão. Os resultados são outros, porque a palavra então começa a fluir, e quando a palavra flui, o sobrenatural acontece. O sobrenatural acontece. E aqui então nós vemos este ensinamento, esta orientação de que o Senhor Jesus nos dá, para que nós jamais saiamos dos seus caminhos, ou do seu caminho, né? Porque ele é o caminho, correto? Eu gosto da carta de João, todas as cartas são ótimas, mas João me dá uma inspiração tremenda, né? Correto? João é o discípulo do amor. Quem ama aqui? Então é nosso, né? Essa escritura é nossa. Veja aqui no Evangelho de João, capítulo 14, melhor, só o versículo 6, eu quero pegar e voltar aqui para nós darmos essas pinceladinhas aqui para ajudá-los. João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Mas muitos ainda não conhecem ele como caminho. Há muitos que ainda acham que ele é a segunda pessoa da Trindade. Tem muitos que o conhecem como a segunda pessoa da Trindade, mas nós sabemos que ele é o caminho. Então ele é o caminho que foi aberto no Mar Vermelho para Israel passar, porque lá não tinha caminho, mas Israel precisava atravessar. Os soldados de Faraó vinham atrás, os leões estavam na montanha e o mar estava na frente. E agora, o que fazer? Então Moisés chega diante de Deus: Senhor, e agora? Como que eu faço? Eu tenho esse povo, eu trouxe ele de Israel, e agora? Ele disse: por que você está reclamando? Por quê? Diga ao povo que marcha, o caminho está aí. Você está enfrentando lutas, dificuldades, problemas, eu não sei qual é, o caminho está aí, Jesus. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Lembrando que Moisés não teve uma atitude, embora seja bonito aquele quadro, ele em cima de uma pedra com a vara à mão, mas não é aquilo. Ele era um líder, e um líder não manda o povo ir, o líder entra na frente para que o povo o siga. E ele entrou dentro do mar, bateu a vara e o caminho estava lá. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmã, se é um mar que você está vendo, irmão, se é um mar que você está vendo, pare de clamar, entre, bate a vara, atravesse, porque o caminho está aí para você atravessar. O Senhor Jesus é especialista em abrir caminhos onde não há caminhos. Amém. Não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é o seu problema, eu sei quem resolve o seu problema, quem resolve a sua dificuldade. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. Então ele disse aqui no verso, aqui em João 14, 6, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, se ele é o caminho, a verdade e a vida, se eu o conheço, eu tenho vida. Nós temos vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos voltar um pouquinho aqui do capítulo 8 para a gente fazer uma salada. Quem gosta de salada aqui? Quem gosta de cenoura aqui? Quem gosta de beterraba? Carne assada? Então pronto, não precisa de arroz, não precisa de nada, já está completo, né, pastor Estevam? Então veja a maravilhosa palavra de Deus, como ela funciona. Aqui no versículo 37 do Evangelho de João, capítulo 8, ele expressa assim, veja:
Jesus olha para aqueles, que aqui está um confronto, um dos maiores confrontos que houve na Bíblia, entre Jesus e os fariseus. Eu acredito que foi aqui. Embora no capítulo 6 o confronto também foi muito grande, porque ali tinha 82 discípulos, de uma, vamos dizer assim, uma expressão nossa lá, tá? De uma paulada saiu 70. Aí ficou 12. Em um vocês sabem o resultado, mas 11 ficou firme. Então, o importante não é a quantidade, é a qualidade. Quando você conhece a verdade, ela te liberta e ela te dá segurança. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. E aqui no capítulo 8 está um confronto de descendência. Os discípulos, os fariseus, saduceus, herodianos, os religiosos da época estavam reclamando a sua descendência de onde eles vieram. Jesus não questionou. Só que a origem era diferente. Eles passaram por uma linhagem, mas a origem era outra. Veja o 37. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então a atitude de uma pessoa que a palavra não entra nela é de tirar a vida. Mas o propósito da palavra é nos dar vida. Então, se eu e você, nós estivermos interessados pela vida, nós temos que conhecê-lo, porque conhecê-lo é vida. Estou usando a expressão do irmão Brana, conhecê-lo é vida. E ele está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E disse: porque a minha palavra não entra em vós, então vocês não têm vida. Vocês querem tirar a minha vida. Agora, quando nós chegamos aqui no verso 45, Jesus disse assim: sabe por que vocês não creem em mim? Porque eu vos digo a verdade. E existem muitas pessoas que não acreditam na verdade. Você diz para as pessoas que não existe a terceira pessoa da Trindade, de que não existe Trindade, de que Deus é um só e que Ele tem três manifestações. Eles não acreditam na verdade, mas eles acreditam em um credo, em um dogma. Eles acreditam em um sistema, eles acreditam em uma denominação. Você mostra as Escrituras e disse-lhe Jesus: na verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elas não acreditam. Então Jesus está dizendo aqui no verso 45, explicando o motivo porque eles não creem, porque a palavra não entra. Aqui no versículo 47 ele diz: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus aqui? Amém. Então você escuta as palavras, por isso vós... Aí ele diz para os outros: por isso vós não acreditais, porque não sois de Deus. Veja, irmão, veja, irmã, que a palavra vai mostrando exatamente aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Ele mesmo vai eliminando. Correto? Ele apenas usa a palavra é o suficiente para que haja uma mudança, transformação de vida. Amém? Bom, então veja, no verso 6 do João 14, que lembra, ele diz: eu sou o caminho. Então, quando ele expressa eu sou o caminho, isso para mim é convicção. Correto? Ele é convicto. Não, eu sou. Não é o Pai. Não, eu sou o caminho. Correto? Eu sou o caminho e a verdade. Isso é firmeza, né? É a verdade. Quando você tem conhecimento de causa, pode tentar dizer a você o que quiser, não vai conseguir. Você, dentro da sua profissão, se alguém vir dizer: isso não é assim, você diz: não, isso é assim, porque você tem conhecimento de causa. E Jesus tinha conhecimento de causa. Ele disse: olha, eu sou o caminho, né? Convicção, e a verdade, firmeza, e a vida, certeza. Ele é a nossa vida. Amém? Então veja bem, meu irmão, minha irmã, Israel passou por uma situação em Oséias capítulo 4 que foi destruído por não conhecê-lo. O meu povo foi destruído por não me conhecer. Ele expressa isso no capítulo 4, versículo 6: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Ciência, conhecê-lo.
Aqui em Isaías capítulo 1, nós temos uma outra referência que o coração da gente dói quando isso acontece, mas a gente sabe que é verdade. Por quê? Para que nós tenhamos certeza e convicção de que aquele que veio, que se fez carne, o verbo que se fez carne, ou a palavra, porque a palavra é o verbo e a ação, se fez carne e habitou entre nós, foi Deus conosco. Só que agora é Deus em nós. Correto? Agora é Deus em você, irmã. Agora é Deus em você, minha irmã. Agora nós somos o lugar da habitação de Deus. Mensagem à estatura de um varão perfeito, 47, tradução da editora da Mensagem. Quando o Espírito Santo vem para nós e nós somos batizados com o Espírito Santo, nos tornamos a morada de Deus, o lugar da habitação de Deus, porque Deus é Espírito, correto? Deus é Espírito, concorda comigo? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, porque Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. O mensageiro vem e diz: olha, veja, não adianta ter só a verdade, você tem que ter o Espírito da verdade. Amém? Então, se tem um povo que adora o Pai em espírito e em verdade, é o povo desta mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então esse episódio de Israel aqui é lamentável. No verso 3 de Isaías 1, o boi conhece o seu possuidor. Veja, o boi conhece o seu possuidor. Você tem um cãozinho em casa, ou você tem um gatinho em casa, ele sabe a hora que você chega, o barulho do seu carro, não é? E às vezes a esposa não conhece o marido. Não é assim que funciona? Às vezes ele não conhece ela. Às vezes ela tem uma necessidade, irmão. Não, acorda, irmão, acorda. Acorda. É pouca coisa que ela precisa, só da sua atenção. Para um pouquinho, escuta, veja. Ela está queixando, mas está faltando alguma coisa. Jesus não disse assim? Quem tem, sabe, como que ele expressa assim? Pedi e... Quem tem fé aqui, quando pede Jesus, ele te dá? Às vezes a sua esposa está só pedindo, irmão. Vocês concordam comigo, irmãos? Concordam, irmã? Às vezes ela só está pedindo, você nem ouviu. Seja um bom ouvidor, mesmo que você não dê, mas pelo menos dê atenção. Falou, agora não dá. Aí, irmão, você aproveita e fala assim: bom, então quando que dá? Muda a história. Correto? Vocês concordam comigo? Agora eu quero aplicar isso aqui, porque Cristo é o esposo, não é? Ele não é o nosso. E a igreja não é a sua esposa? Correto? Quem que cuida dos detalhes em casa? É a noiva, não é? E nós somos noiva? Quem é que tem que cuidar dos detalhes para o arrebatamento? Quem tem que cuidar dos detalhes para o casamento? Normalmente aqui não vai casar, fica dando palpite, faz assim, mas a noiva já tem assim o currículo certinho do que ela quer. Aleluia! Deus seja louvado! Por que ela sabe? Por causa da intimidade. Porque ela conhece, ele fala no ouvido dela. Ela sabe o que agrada o Pai. E quando nós o agradamos, nós o conhecemos. Olha que lição: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. E ele vem e diz assim: o meu povo não me entende. Meu Deus, quando o marido não entende a esposa, correto? Porque o nosso relacionamento com Deus é o relacionamento de marido e mulher. Porque nós somos ossos dos seus ossos, sangue do seu sangue e carne da sua carne.
Correto? Amém? É isso mesmo? Porque o casal é um. Jesus e Deus é um, não é? João 10:30, quem vê a mim vê. Bom, isso é unidade simples. Mas quem vê o esposo não vê a esposa. Mas são um, porque é uma unidade composta. Correto? Então nós temos que trazer esse relacionamento para conhecê-lo, porque quando o conhecemos, temos vida. Se temos vida, temos tudo, irmãos. Você pode ter dinheiro tanto que você quiser, você pode ter imóvel, você pode ter carro, você pode ter avião, você pode ter o que você tiver, mas se não tê-lo, não tem vida, não tem vida. Mas se você tem vida, você tem a palavra. As minhas palavras são espírito, é vida. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. A carne para nada aproveita, mas as minhas palavras são espírito, é vida. Quem tem Jesus tem vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João 16, verso 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele foi enviado em Atos dos Apóstolos, está aqui e nunca mais voltou, porque é ele que vai nos levar. O profeta disse: o Espírito Santo não vem duas vezes, ele já vem em Atos dos Apóstolos, ele está aqui. Se você ler a série Hebreus, o Hebreus diz que o que atrapalha de vê-lo aqui é a carne, que para nada aproveita. Mas o seu espírito, a sua alma tem intimidade. Você o adora, você regozija em sua presença, você entra na glória da Shekinah, come do maná da panela dourada. Te guiará em toda a verdade. Ele não te envia mentira, ele não te envia em seminário, ele não te envia teologia, mas ele te envia a palavra. A palavra. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Gostoso o livro de João, né? E João é a noiva. O serviço da noiva é comer o livrinho. Não é? Amém? Comer o livrinho. A palavra. Evangelho de João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aí alguns ficam como alguns dos discípulos, né? Eu comecei a ser defensor de Tomé, porque quando fala em crente incrédulo, só lembra de Tomé, né? Mas nós temos outros incrédulos também. Evangelho de João 14, olha isso aqui. Jesus vem, e isso aqui ajuda você que nos acompanha, que talvez tenha uma dúvida, que ainda não conhece o Pai. Então você pode conhecê-lo, porque conhecer o Pai é vida. Amém? Amém.
Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós sabemos como adorá-lo. Nós somos ensinados como chegar na presença dele. Nós somos ensinados a respeito dele, irmãos. Irmãos, isso é muito tremendo. Às vezes nós somos mais ingratos do que gratos. A gente murmura muito, fala o que não deve, pensa o que não deve. Vamos parar com isso. Nós temos o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Então está Jesus com os discípulos aqui, em João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha aí, o Pai e o Filho, é dois. Essa é a ideia de que alguns tinham ao ouvi-los, porque não todos que ouviam e que criam. E ele continua: na casa de meu Pai há muitas moradas. 2 de novo. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bom, se o Pai estava lá agora, então não precisava, né? Mas nós sabemos disso porque temos um profeta. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 11. Mas na voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como ele anunciou através dos seus servos os... Então veja que Apocalipse 10:7, Mateus 17, 11, Amós 3:7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes. Então graças a Deus que a gente já tem essa base de conhecimento. A sustentação é fé, não esquece, a sustentação é fé. Adiantaria a gente fazer um bom alicerce na areia? Então o alicerce tem que ser estabelecido sobre a rocha, fé. Correto? Para que o poder venha, porque virtude é poder, virtude é força. Correto? Veja, Jesus poderia ter chegado ali na Porta Formosa, quando passou várias vezes por ali, e ter curado aquele coxo. Quantas vezes ele passou ali? Não foi muitas vezes? Quantas vezes os discípulos passaram por ali? Porque aquela experiência da virtude, do poder, tinha que ser Pedro e João. Eles tinham que ser revestidos de poder. Atos tinha que cumprir na vida dele. E ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Mas chegou a hora que esse conhecimento veio, essa vida veio, e ali Pedro e João, quando passa na Porta Formosa, o coxo diz: olha, me dá uma prata, né? Como diz o espanhol: eu quero la plata, por favor, dê-me la plata. Eu quero la plata, la plata, la plata. Eles olharam para ele e disseram: olha, la plata eu não tenho, mas eu que tenho, lhe dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Amém. Ele levantou e andou. Ele tomou ele pelas mãos. Então ele teve que ter uma base, ele teve que ter virtude. Agora ele usa o conhecimento. Irmão, o conhecimento que você tem de Deus é para você passar para alguém. Alguém precisa, seu vizinho, sua vizinha, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu parente. Alguém que você conhece e alguém que você não conhece precisa conhecer esta verdade. E é por isso que esse canal está no ar, meu irmão e minha irmã, para chegar até a sua casa e te dar esta oportunidade de conhecê-lo. Mas vamos voltar ao assunto aqui. No verso 4 ele disse: mas vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Estamos falando de conhecimento? Conhecê-lo é? E vós conheceis o caminho. Bom, de repente Tomé toma a palavra. Imediatamente Tomé toma a palavra e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho, Senhor. É Tomé, né?
E às vezes a gente fica igual Tomé, né? Senhor, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Não é aonde você vai, é com quem você vai. É com quem você vai. Você se identifica com quem você caminha. Você se identifica com quem você se relaciona. Então caminhe com Jesus. Conheça Jesus. Tenha Ele na sua vida. Louvado seja Deus. Então aqui no versículo 6, Jesus olha para ele. Eu acredito que ele deve ter feito um silênciozinho, né? Que ele sempre deixa a gente expectativa, não deixa? Olha o que Apocalipse 8:1 está fazendo tanta confusão na cabeça de muita gente. Ele está em silêncio, o pessoal isso e aquilo. Não, é o silêncio dele. Espera. Vou ensinar uma receita para as irmãs. Posso? Posso, pastor Estevam? As irmãs, qual irmã quer aprender aqui? Se seu esposo estivesse meio dando trabalho, dá uma meia hora de silêncio para ele, para tu ver o que vai acontecer. Até o talão de cheque, ele assina para você, para saber o que está acontecendo. Se tem uma coisa que judia é silêncio. Mas você também pode fazer isso com ela, viu, irmão? Faz um silêncio para ela. Porque tem hora que a gente não é compreendido. E tem muita gente fazendo bagunça com silêncio. Permaneça quieto, tranquilo, porque a fé perfeita está baseada no repouso. O silêncio de Deus é o momento de você repousar. O silêncio de Deus é para você se equipar. Então, para mim, aqui no verso 6, Jesus parou, deu uma olhadinha assim para Tomé e disse: ora, Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida, por isso que conhecê-lo é vida. Tomé ainda não conhecia, embora era um discípulo, embora era um pregador. Então, irmão, a Bíblia nunca disse para nós andar em novidade de doutrinas. Ela diz que nós devemos andar em novidade de vida, porque vida é Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Uai, não é vai? Como é que é? Caminho? Você quer saber o caminho, Felipe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele vem no 7 e diz para ele e para mim, para você que nos acompanha: se vós conhecesseis a mim, também conheceria meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Bom, então surgiu outro incrédulo, agora foi Filipe. Agora entra em cena Filipe, outro apóstolo, outro pregador, chamado, separado, escolhido. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que seguir a palavra. Não é a novidade de doutrina, não é a doutrina A, não é a doutrina B, porque conhecê-lo é vida. Obrigado. Então surgiu outro pregador no versículo 8 e disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Até ele estava em dúvida. Agora, então por isso que eu estou defendendo agora Tomé, né? Agora Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e o que nos basta. Meu irmão, você que nos acompanha, eu acredito que os que está aqui presente já o conhece, mas se eu tenho alguém aqui que, se mostrar o Pai, resolver a sua situação, então você vai vir aqui na frente fazer a sua decisão, porque eu vou te mostrar quem é Ele agora. Nós estamos aguardando você fazer o contato conosco. Só diga onde você está. Não existe distância para nós, norte, sul, leste, oeste. Há um homem de Deus aí para ir à sua casa e te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras.
E no verso 9, Jesus olha, ele deu outra parada aqui, viu, irmão? Não é, viu, pastor Estevão? Eu acredito que agora ele deu uma parada assim, olhou para... Mas Jesus é humilde, né? Ele não dá respostas duras, que às vezes eu dou para minha esposa. Ele é humilde, né, irmão? Pastor Estevão, eu vou precisar dos diáconos para me tirar aqui depois, viu? Jesus é humilde. Então Jesus olha para ele: Felipe, estou. Eu não sei se aqui já tinha 3 anos, eu não sei se aqui tinha 2 anos, mas ele diz: estou há tanto tempo convosco, discípulos, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Como assim me mostra a segunda pessoa da Trindade? Como assim me mostra a terceira pessoa da Trindade? Eu sou. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim, e as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é que faz as obras. Amém? Então conhecê-lo é vida. Vamos dizer: conhecê-lo é vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém? Aqui no verso 17 do capítulo 14, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Bom, então conhecê-lo é vida. Então, para mim conhecê-lo, eu preciso de uma ajuda de um profeta, porque eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então agora eu vou precisar aqui a estatura de um varão perfeito, 74. Veja, por meio desse sangue somos purificados, sangue carmesim derramado na cruz. E agora, nosso sangue, nossa vida que veio através do desejo sexual, trouxe a nossa vida ao mundo. Tu és pó e em pó has de... Às vezes a gente cuida tanto, né? O sangue de Jesus Cristo nos purifica e muda a nossa natureza ao enviar sobre nós o Espírito Santo. A velha natureza, o velho homem, a velha mulher, tem que ter um processo do novo nascimento. Na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver não pode ver o reino de Deus. Você vê? Então nos convertemos na natureza divina, e assim nos tornamos um lugar de morada de Deus. Aí ele manda eu e você para João 14, 20. Olha isso aqui: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Ele está falando de Colossenses, irmãos, capítulo 1. Olha isso aqui, ele está falando de Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos santos. Quem é os santos? O Senhor das santas. Ele não vai dizer que isso aqui é os judeus. Qual é o mistério? As quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Vê? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então é Cristo em você, irmã. É Cristo em você, meu irmão. Quando Cristo está em nós, as dúvidas desaparecem. Quando Cristo está em nós, a incredulidade cai por terra. Quando Cristo está em nós, nós obtemos a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Ele está em sua palavra. Conhecê-lo é vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós o conhecemos, nós somos gerados de novo.
E quando somos gerados de novo, não é o desejo da carne do nosso pai, não é o desejo da carne da nossa mãe, embora tenhamos passado por este processo. Mas para ter intimidade com Ele, para conhecê-lo, para receber vida, precisa conhecê-lo, precisa nascer de novo. E esse aqui não é um trabalho meu, esse aqui não é um trabalho seu, não é um trabalho do pastor, não é um trabalho do profeta, é o trabalho do Espírito Santo que gera em nós a sua palavra, porque o Espírito Santo só alimenta da palavra. Tiago 1,18. Louvado seja Deus. Você crê na palavra? Porque nós cremos na palavra, não é, irmão? Não é, irmã? Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, a vontade de Deus. Quem aqui crê na vontade de Deus, diga amém. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Por isso é que a verdade que liberta, quando a verdade chega em nós, ela nos liberta, porque fomos gerados por ela. Amém. Saiu. Deus não muda o custo de sua palavra, correto? Para Adão e Eva lá no Éden, Ele deu o quê? A palavra, correto? Quando Ele vem e enfrenta Satanás lá em Mateus 4, em Lucas 4, Ele enfrenta o diabo com a palavra, correto? Mas o Bruno disse, Ele não usou nenhum do seu poder, Ele usou sua palavra. Satanás colocou em dúvida se Ele era o Filho de Deus ou não, porque em Mateus capítulo 3, Jesus escuta esta voz que veio do céu em forma corpórea, não era uma pomba. Em forma corpórea de uma pomba, e disse, este é o meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Quando Ele vai para o deserto, em Mateus capítulo 24, o diabo entra em cena e coloca em dúvida e diz, se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Não precisamos de usar nada, só a palavra. Quando a sua esposa fazer alguma coisa que não estiver correta, irmão, você só pergunta, mas é assim que a palavra ensina, querida? Não tem que falar mais nada. É assim, querido, que a palavra ensina? Coloca a gente a pulo, coloca, pastor. Mas é assim, irmão. E quando nós chegamos em Apocalipse, que é acrescentar qualquer coisa ou tirar qualquer coisa da palavra, o problema é sério. Então vamos ficar quietinho com a palavra? Vamos guardar a palavra no nosso coração? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra escondi. Salmo 111, ou 119, verso 11, né? Correto? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou feliz, está você feliz? Você crê que foi gerado pela palavra de Deus? Quem crê? Então alguém para ser gerado pela palavra de Deus tem que ser a vontade dele. Evangelho de João capítulo 1, tem que voltar, não tem jeito, tem que voltar lá. Tem que voltar aqui no João. Ei, irmão João, chega lá, eu vou dar um abraço nele, em nome de Jesus. Se eu tenho alguém que eu quero abraçar, João, como é que foi aquela experiência de ficar cozinhando num tacho de azeite, hein? E não morrer? Eu quero conversar com ele. Tem que aprender algumas terapias que eu ainda não sei. A gente conhece a terapia da água, a terapia do grito, a terapia da argila, mas essa dos tachos de azeite... 24 horas, rapaz, aquecido. Quem tem Jesus? Amém? Tem um hino que diz, quem tem Jesus, eu não sei cantar, né? Isso é o pastor Silvio, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus? E nós temos Jesus.
Amém? Veja aqui Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Quem recebeu o Senhor aqui, diga amém. Veja, veio para o verso 11, veio para o que era seus. Romanos 11, tá, irmão? Tá, você que nos ouve, leia Romanos 11. Ele veio para os seus, porque a salvação veio dos judeus. Os judeus não reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, os judeus. Olha o 12. Mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem creu no nome dele aqui? Tem certeza que você creu no nome dele? Mas foi batizado no nome dele? Amém? Porque se você sabe o nome dele e não foi batizado no nome dele, não pode herdar o que ele te dá. Porque herança é para filho, herança é para filha, e para ser filho tem que nascer. Morando disse na mensagem Vida 76, conhecê-lo é vida. E isto não é adorá-lo, mas conhecê-lo é vida. Os demônios adoram com certeza, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. Mas quando você apenas o adora e não o conhece, é diferente a sua adoração. Mas quando você conhece, flui. Flui a cura, flui a libertação, flui o livramento. O cantar da coragem, porque flui a libertação, flui a cura. Saul, quando estava endemoniado, só o louvor expulsava os demônios da vida dele. Aleluia! Conhecê-lo não é conhecer sua doutrina, não é conhecer o seu dogma, não é conhecer a sua igreja, não é conhecer o seu pastor, não é conhecer sua mãe, não é conhecer seus irmãos, não é conhecer sua família, não é conhecer os seus vizinhos, é conhecê-lo. Quando nós o conhecemos, nós temos vida eterna, e quando nós temos vida eterna, nós queremos compartilhar. O que foi que Filipe fez com Natanael? Olha, chegou um homem ali e ele é diferente das profecias que está acontecendo. Será? Quem é? Olha, ele veio de Nazaré. Ah, de Nazaré? Vem alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver. Vem conhecê-lo. Amém? Amém? Vem conhecê-lo, porque conhecê-lo é vida, meu irmão. Conhecê-lo é vida, minha irmã. Louvado seja Deus. Não conhecer a palavra dele, você tem que conhecê-lo. Você tem que conhecê-lo. Você tem que conhecê-lo como seu Salvador. Você tem que conhecê-lo através do seu novo nascimento. Você tem que conhecê-lo através de uma experiência de vida vivida. Brana disse na mensagem: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Há somente uma coisa que desejamos conhecer: é Cristo. É Cristo, amém? Vê Cristo no poder da ressurreição, pois todos que creem nisto têm vida eterna. Quem crê aqui no poder da ressurreição? Então você tem vida eterna. Aí ele veio e disse: aquele que vier a mim, jogarei fora? De maneira alguma lançarei fora. Então nosso refúgio é Cristo, a nossa fortaleza é Cristo, e nele, eu e você, nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que cura, que salva, que liberta. Não existe males que ele não cura. Ele é especialista em cura divina. Ele está em sua palavra. Ele está em sua palavra. Eu quero fechar com João capítulo 15. Aí eu vou passar para o pastor Estevão. João capítulo 15. Vocês creem na palavra?
Nem só de pão vive. Nem só de pão vive a mulher também, né? Não é verdade? Nem só de pão, vamos dizer, nem só de pão vive a mulher, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora os homens, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então pronto, o que é para ela é para ele, porque ela é ele. Ela é ele. A noiva do Senhor Jesus é parte dele. Então o mamãe disse, ela é ele. A senhorita é Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu fecho agora com João 15, pastor Estevão. Aí é contigo. Se quiser puxar minha orelha, fica à vontade. Eu sou a videira verdadeira. Ele disse, eu, não nós. Ele disse, nós somos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto. Opa, então ele tem que dar umas podadas em mim. Ele tem que dar umas podadas em você, irmã. As podadas de amor de Jesus. As podadas do amor dele é para que eu dê fruto, para que você dê fruto. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor, para que dê mais frutos. Aí ele disse assim para mim e para você: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra santifica, a palavra limpa. No verso 4 ele diz: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então estamos conectados com ele? Quem está conectado com Jesus aqui, diga amém. Amém. Veja no 5, ele disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara, secará, e colhem e lançam no fogo e ardem. Mas o 7, meu Deus do céu, olha aqui o que ele fala no versículo 7. Se vós, ó o colchete, tem que abrir, não tem como passar. Arame farpado, todo mundo conhece arame farpado aqui. O colchete está fechado. E o arame aqui não é velho, não. O arame aqui é novinho. Abre a cancela. Tem que deixar do lado para passar. Não sei se você vai passar o gado, não sei o que você vai passar. Se é só você, tem que segurar direitinho, porque o arame farpado, ele judia. Ele fura. Ele rasga a roupa. Não rasga? Ele corta o braço, não corta? Então o colchete está aqui. Ele diz: se vós estiverdes em mim, pronto, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser e será feito. Quem crê que o que você pedir está pronto? Irmão Brando disse assim: Jesus assinou o cheque aqui. O cheque está assinado, irmã. Irmão, o cheque está assinado. O que você precisa? O que é que você precisa? Essa dor de cabeça e o médico diz que não tem jeito. Claro que tem jeito. Jesus Cristo dá jeito. Assina aí no cheque: eu quero a cura da minha dor de cabeça. É diabetes? Assina aí: Senhor Jesus, essa diabetes aqui, eu quero a cura. É câncer, escreve aí, senhor. Aqui, o senhor está no cheque. Câncer, eu não quero nada com você. Eu quero meu marido, assina o cheque. Eu quero a minha esposa, assina o cheque. Assina o cheque. Ele está aqui e ele garante. O que é que você precisa, irmão? O que você precisa, irmã? Moça, o que é que você quer, moça? Você quer um casamento com um cristão, moça? Ele te dá, ele não tem um mundano para você. Ele te dá uma moça cristã, rapaz. Você não precisa de uma Jezabel.
cheque. Conhecê-lo é vida. E Ele está aqui nesta noite. Pastor Estevão, creia somente, assina o cheque, dá um passo de fé, assina o seu cheque.